Amém. Gálatas, no capítulo 3, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amém, irmão? Você pode sentar. O que vemos? Detalhes complicados. E justamente os detalhes complicados são detalhes que têm destruído a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz que o meu povo perece. Por falta de quê? De conhecimento. É o comodismo. Aprende-se coisas superficiais, mas coisas profundas não se dedica, não estuda, não pesquisa, não ora. E essas coisas complicadas, às vezes, aparece algum esperto, às vezes não é nem o diabo, mas algum esperto por aí e começa, em cima das coisas complicadas, a falar as suas asneiras e confunde a cabeça de pessoas que estavam no caminho certo. Isso é o que nós vemos todo dia, né? O que nós vemos constantemente. Aqui, este capítulo 3 de Gálatas, como eu sempre falei, é a ruptura total entre judaísmo e cristianismo. Paulo, que no começo da sua caminhada não compreendeu algumas coisas, que chegou até a circuncidar um homem, mas lá na frente ele vai dizer assim: se vos deixar circuncidar, caíste da graça, não tendes partes com Deus. Houve o que na vida de Paulo? Um crescimento. O judaísmo era nobre, era a glória de Deus na terra. Mas quando Paulo realmente compreendeu o cristianismo, ele falou assim: não, nenhuma prática, nem dessa glória do judaísmo, nada pode manchar o cristianismo. Nada pode manchar o cristianismo. O cristianismo é completo. Aliás, Jesus na cruz disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumada a obra que me deste a fazer. Então, não tinha nada mais a ser feito. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, não tinha mais nada a ser acrescentado ao evangelho. Porque ele já disse: ide e pregai, e ele não daria uma palavra incompleta.
Então, estava terminada a obra. O que eu quero chegar, onde eu quero ver? Inclusive, o irmão chegou a me emprestar um CD, um DVD, de mais um desses judeus bestas que pensam que pregam o evangelho. Irmão, pode ser judeu, Alfeu, Bartolomeu, pode ter o título que for. Pisou na bola com a doutrina do evangelho, opa, me chamou para a guerra, eu já venho irado. Então, mais um desses judeus bestas, né? Que logicamente você não consegue acompanhar tudo que o camarada está falando. É besteira demais. E pensam, por quê? Porque as igrejas caídas, fracassadas na visão espiritual, que começaram a criar um social asqueroso, porque a igreja evangélica vivendo de social, meu irmão, é asqueroso esse negócio. Eu abomino esse negócio. A igreja não pode viver de social. Uma coisa aqui, outra, mas viver a sua doutrina mergulhada em beijos e abraços e um monte de aliança, esse social, isso não faz parte do evangelho de Jesus Cristo. Não encontramos isso nas pegadas de Jesus. Então, o que aconteceu com as igrejas fracassadas que perderam a visão? Houve eu não saberia a palavra exata. O que acontece? Vou explicar por outro ângulo. Qualquer judeu que se diz convertido ao cristianismo, os pastores por aí dizem assim, poxa lá, aquele cara sabe de Bíblia, ele é um judeu. Como coisa que no inferno não tivesse nenhum judeu. Como coisa que quem tivesse dito caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem, fosse eu e você. E aí, hoje eu quero desjudaizar a igreja. Acabar com essa palhaçada de judeu receber tapete vermelho dentro da igreja. Isso aqui é cristianismo. Lugar de judeu é no banco, se quiser. E fica essa palhaçada. O cara é judeu, pronto, põe tapete para ele. Aí passa por cima do povo, que sabe muito mais que ele, e ele vai e senta lá no banco. Porque um pastorzinho palhaço e medíocre acha que porque o cara nasceu com sangue de judeu, que é melhor do que alguém. Como já falei, como se no inferno não tivesse judeu. Está lotado, foram os primeiros a baixar o inferno. Então, aí fica, o cara é judeu, aí começa, não, porque o nome no original, que no hebraico, como coisa que ele soubesse hebraico suficiente para dar aula. Como coisa que o desgraçado soubesse hebraico suficiente para dar aula por ser judeu. Eu sou brasileiro, nasci falando português e não sou professor de português. Qualquer professor de português tem que reservar uma cadeirinha para mim sentar e aprender. Que papo é esse de que é judeu, sabe hebraico? Sabe conversa fiada, sabe nada? Isso é coisa da cabeça de pastor medíocre. Porque o cara conhece algumas palavras do idioma. Não, Jacó e Jacó. Não, Jesus, não existe o nome Jesus no hebraico. Então quem diz que Jesus é filho de Deus está cometendo um erro. E quem foi que disse que eu preciso de uma combinação de letras para cultuar o meu Deus? Se Jesus Cristo disse que a palavra que ele me tem dito é espírito e vida. Se ele disse que quem adora o Pai tem que adorar em espírito e em verdade. Ele não deu nenhum nome do Pai para ninguém adorar. Ele apenas chamou de Deus. E ele conhece o nome de Deus. Mas não deu. Então, meu irmão, esta igreja não põe judeu em pedestal. Põe servo de Deus. Pode até ficar no pedestalzinho lá, como servo de Deus. No trono é Jesus Cristo. A gente sobe um monte de pedestal, sobe um monte de coisa porque Deus também nos exalta, mas como servos. Então,
Aí eu via hoje um DVD, um camarada com nome complicado, deve ser judeu mesmo ele. Mas como falou besteira. E por que eu estou dizendo? Era judeu, falou besteira e tem judeu no inferno. Porque isso vai para a internet, para que eles saibam que o lugar deles é no banco, e se alguém tem alguma coisa de Deus para dizer nessa terra, quem tem a dizer é a igreja, eu e você. Quero ver judeu expulsar demônio, quero ver judeu orar por um enfermo e ele ficar curado, eu quero ver. Essa unção não está com o judeu, essa unção está com a igreja. Quem tem Espírito Santo é a igreja, não é judeu. Vai aparecer um delegado besta para dizer que eu estou, como é que dá o nome do negócio? Que eu sou um antissemita. Vai para o inferno, delegado, juiz e promotor, eu sou crente. Não devo nada a ninguém. Enquanto eu tiver sangue para derramar, não devo nada a ninguém. Então, meu irmão, zele pela sua vida. Cuidado, examina a Escritura. Inferno é real e céu também. Cuidado que vai aparecer qualquer palhaço com uma ideologia, com uma filosofia e te arranca da presença de Deus. Por que nós usamos o termo desviado? Estava no caminho e se desviou. Quantos? Então, meu irmão, tem uma palavra lá em João 4:22, aí eles... Lembra da mulher samaritana? Lembro, eu lembro muito bem. E como eu lembro? Então, a mulher samaritana, o que Jesus disse para ela? Mulher, vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Conversa fiada, vem nada. Mas o próprio Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Vem nada, a salvação vem dele. Do próprio Cristo. Que salvação que vem do judeu? Mas Jesus falou que a salvação vem do judeu. Pois é, eu quero ver, então vai, segue um judeu desse por aí que eu quero ver. E eles não gostam quando eu pego o próprio termo bíblico e mostro que eles estão errados na interpretação. Jesus está dizendo que a salvação vem dos judeus porque ali há uma revelação, eles têm o pergaminho e eles estão tendo o privilégio de serem os primeiros a anunciar Cristo. Mas eles desprezaram esse privilégio, eles cuspiram na cara de Jesus Cristo. Eles não anunciam mais nada, quem anuncia sou eu e você. A salvação não vem mais dos judeus, a salvação agora vem da igreja, remida e lavada no sangue de Cristo. Qualquer judeu, seja como for, que use quipá, batina, seja lá o que for, tem que sentar no banco da igreja, e os pastores medíocres não estão deixando os judeus sentarem no banco. Estão exaltando eles que nem quando os artistas vêm lá do mundo, estão colocando os judeus atrás de púlpito. Judeus cegos, vão lá pregar naquele palco de palhaços, gideões, naquilo lá só prega palhaço. Homem de Deus não vai naquela porcaria, naquele social. Lá só vai quem vai fazer média. É um pregador, vai lá, exalta o líder da organização. O outro vai e exalta o filho do líder da organização. O outro diz que Deus operou muito porque ele fez aquela organização. Qualquer um de nós faz qualquer organização, meu irmão. Isso é uma besteirada. Então, irmão, você não vai cair nesse conto de fada. Se você cruzar com um judeu no meio da rua, segura no braço dele e diz assim: eu quero te pregar o evangelho para você escapar do inferno. Porque é judeu e está a caminho do inferno, porque negou Jesus Cristo, está a caminho do inferno. Se não conhecer Jesus, opa, Deus tem seus critérios de julgamento, mas conhecer Jesus e negá-lo, não tem mais jeito, é inferno. Jesus Cristo não pode ser rejeitado, não pode ser negado, o sangue de Cristo não pode ser pisoteado. Então aqui Paulo,
está dizendo assim: vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? No verso 2. Eu só queria saber isso de vocês. Receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque os Gálatas estão sendo perseguidos por um grupo de judeus. Aonde Paulo fundava igreja, por onde Paulo passava pregando, lá vai um grupinho de judeu besta, dizendo que eles tinham que crer em Jesus, mas que também tinham que guardar a lei de Moisés. Tinham que se circuncidar e outros rituais contidos no judaísmo. Não, não e não. Aqui não tem nada de judaísmo. Aqui somos crentes do Novo Testamento. Para nós é o suficiente Jesus Cristo revelado no nosso Novo Testamento. A doutrina que ele deu para a igreja é Novo Testamento e ponto final. Então, meu irmão, tem que desjudaizar a igreja. Estão exaltando dentro da igreja o camarada que tem uma nacionalidade judaica, ele continua com a mesma mentalidadezinha medíocre dele. Tanto que você vê que judeus, que, vamos dizer, se convertem, ao invés do camarada viver a doutrina da igreja, não é isso que está acontecendo. Porque as igrejas estão exaltando o judaísmo. Diga-se de passagem, que a igreja está cheia de idolatria judaica, você já viu? Nas igrejas por aí você entra, tem o candeeiro, tem o castiçal, tem a mezuzá, tem a arca da aliança, igrejas grandes que podem pagar para fazer, a igreja está cheia de símbolos judaicos. Aí aparece um judeu dizendo que se converteu, bota ele logo no púlpito, é mais uma peça. É mais uma peça, como é que se chama? Uma peça decorativa. Põe mais esse também. Aqui não, irmão, aqui não tem essa visão. A visão aqui é Evangelho de Jesus Cristo. A visão aqui é o ensinamento de Jesus. E as profecias do Antigo Testamento, muito que bem, bonitas e maravilhosas. Jesus Cristo disse que veio cumprir a lei e os profetas. Ele cumpriu, eu tenho que seguir a regra dele. Não devo nada a judeu nenhum. Mas eles foram os guardiões do Antigo Testamento. Foi um privilégio que eles tiveram, eu não devo nada a eles. Da mesma maneira que eu prego, pessoas se convertem e têm conhecimento. Ninguém me deve nada. Eu estou fazendo a minha parte em obediência ao meu Senhor. Eu não estou aqui para receber galardão de homens. Então, meu irmão, essa febre, né? Sim. Algum tempinho atrás, alguns anos, eu ouvi dizer assim: vai ter um evento, esse evento eu não quero perder, dizia a pessoa para mim. Eu falei, por quê? Não, o pregador é um judeu. E você sabe que judeu conhece muito de Bíblia. É mesmo? Conhece tanto de Bíblia assim o judeu? Quer dizer que pelo fato de ser judeu conhece Bíblia? Mas o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, quer dizer que só porque eu sou um judeu, aí a arca do conhecimento cai sobre a minha cabeça. Eu não tenho mais que dobrar os meus joelhos, não tenho mais que calejar a minha mão na caneta, não tenho mais que buscar, que abrir os livros, que pesquisar. Sou judeu, sei mais que todo mundo. Conversa fiada. Todo mundo tem que estudar, meditar. Judeu não sabe nada mais do que ninguém. Ele é um ser humano como qualquer outro. Então, meu irmão, é o que eu quero dizer para você. Inclusive tem aqui, né? No verso 24, que Paulo diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então somos justificados pela fé. A lei serviu, a lei foi um projeto de Deus e ela teve o seu tempo de serviço. Então a lei serviu até revelar Cristo. Agora que revelou Cristo, tchau lei, já era. Eu não ando mais na lei, eu ando em Cristo. E Paulo diz assim: a lei, ele vai dizer aqui, lemos no começo, a lei não é o suficiente para salvar.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meu irmão, esse é o conceito. E eu via o judeuzinho medíocre dizendo na fita dele, no DVD dele: as pessoas dizem que servem a Jesus, Filho de Deus, mas Jesus não existe, porque o nome lá no original, não sei das quantas, no hebraico, esse Jesus que vocês dizem servir, pela tradução, ele arrumou uma professora lá que deve saber tanto quanto ele, recebeu bastante aula dela, ele estava mostrando lá. Esse Jesus, o nome Jesus, significa filho de Zeus, e não filho de Deus. Meu irmão, as pessoas são medíocres demais. Sabe o que as pessoas ignoram? A experiência que nós temos com Deus. O meu Jesus pode se chamar até diabo. A experiência que eu tenho com ele, eu vou com ele até a morte. As pessoas ignoram isso. Querem mudar o nome do meu Jesus? Chama ele de diabo, chama ele até de Satanás. Com os princípios que ele tem, eu vou com ele até a morte. Eu não sigo um nome, eu não sigo um homem, eu sigo princípios. Compreendeu isso, meu irmão? Compreendeu? São os princípios que estão em você que te dão o privilégio que você tem. Deus falou o quê? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. As palavras dele estão em você? O que tem poder? É o nome de Jesus? Pelo menos para aqueles três lá, né, em Atos capítulo 19, eu vos esconjuro por Jesus, a quem Paulo prega. O que tem de errado nisso? O demônio olhou e falou assim: cadê os princípios? O couro comeu. O couro comeu. Nus e feridos, humilhados, sangrando, foram embora para casa. E eram filhos de quem? Eram filhos de quem? Do principal sacerdote da sinagoga, de judeu. Poder e autoridade só tem na igreja de Jesus Cristo. Unção capaz de desfazer as obras do diabo, curar enfermos, expulsar demônios, só com o nome e o sangue de Jesus. O nome, como nós já estudamos, princípios. Nome não é uma combinação de letras. Nome revela um conjunto, um complexo de princípios. Portanto, meu irmão, não se deixe iludir. Quem não vive na restauração, vive na cegueira. Quem não tem a visão da restauração, está cego, está morto, não vai receber revelação de nada e vai seguir por aí um monte de conceitos. Eu dizia essa semana, que coisa impressionante como o ser humano é tão facilmente enganado. Olha lá, o desgraçado, está distribuindo a água ungida. Olha quanta gente, milhares de pessoas foram lá buscar água ungida. Aí, na próxima quarta-feira, ele promete distribuir o pão ungido. Foi mais gente do que no outro dia. Eu digo, o ser humano é muito facilmente enganado, que coisa impressionante. Então, meu irmão, você não é esse ser humano facilmente enganado, porque você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem o amor de Deus, você tem o propósito de Deus sobre a sua vida. Não negligencie, como se diz aí, né? Não pisa na bola, fica de pé. Cuida direitinho, observa direitinho aonde você está pisando, para você não ter queda, para você não ter problemas na sua caminhada. E Paulo está até aqui escrevendo e dizendo assim: lembra de Abraão? Abraão foi um grande homem que andou na lei. Não, Abraão andou na fé. É o que Paulo está dizendo. Abraão foi o crente Abraão.
Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, porque mandou Abraão ter atitudes de fé, e não justificou ele por obra, justificou ele por fé. Jesus disse: a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Aí aparece um judeuzinho decorando algumas páginas, alguns versículozinhos da Bíblia, e vai para trás de um púlpito que algum palhaço dá a ele, né? Irmão, até hoje, Deus não permitiu botar ninguém atrás desse púlpito aqui. E não pense que eu não questionei. Senhor, posso chamar alguém para pregar aqui? De repente, uma visão diferente, uma visão ministerial diferente, pode abençoar o povo, não sei o quê. Não. Senhor, e aquele lá? Aquele lá é um homem? Não. E não sei o que? Não. Eu falei, ué. Depois eu entendi, irmão. Quem não está na visão da restauração é porque está cego. Completamente cego, não vai a lugar nenhum. Vai chegar uma hora, meu irmão, que vai estar caído e todo mundo verá que está caído. Quem não aceitou a visão da restauração é porque os seus olhos não foram abertos. Aqui então, ele diz, no 11, é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então eu não posso viver um cristianismo judaizado, né? Um cristianismo misturado com cheio de conceitos do judaísmo. Não, Cristo me resgatou da maldição da lei e me justificou pela fé, pela obra da graça, pelo derramamento do seu sangue. Precisamos, irmãos, como igreja, que tem a maior promessa de todos os tempos, nós temos, eu vou te dizer isso de novo, nós, a igreja dos últimos dias, temos a maior promessa de todos os tempos. Está proposto para nós vermos o que nenhuma geração antes de nós viu. Isso é o que está proposto para nós. Então, nós temos uma promessa tremenda. Irmão, cuide com carinho e zelo da sua vida espiritual. Estamos no tempo da apostasia, por isso a restauração está aí. Estamos no tempo em que o dinheiro está falando muito alto, as pessoas querem povo, querem contribuições. Estamos num tempo em que palavra já se tornou tão escassa quanto pérolas lançadas no fundo do mar. Estamos num tempo em que se falar de estudo bíblico é coisa de ser cafona, ultrapassado e careta. Estamos nesse tempo, então você precisa zelar pela sua vida espiritual, precisa ter a sua experiência com Deus, a sua comunhão pessoal. Se você não atentar para isso e relaxar e vacilar na sua caminhada, alguém vai te trazer uma proposta, e não precisa nem ser o diabo. Você vai cair, você vai transgredir, você vai largar as rédeas, você vai perder a direção. Lembra que nós falamos há algum tempo que havia aí sobre a terra um mover sentimental e que ia pegar muita gente? Pois bem, esse mover já começou e já está arrancando um monte de gente da presença do Senhor, que é a visão do ecumenismo. Cada um na sua, cada um prega paz e amor, Deus é um só, é tudo igual, eu te amo, você me ama também, tal. Eu amo todo mundo, eu amo o mundo inteiro, mas não abro mão dos conceitos de Jesus Cristo. Eu quero ver que o mundo todo se converta, eu quero trabalhar para que o mundo inteiro se converta, eu quero ter paz e amor com todo mundo, mas abaixo dos conceitos de Jesus Cristo. Se os conceitos de Jesus Cristo estiverem em jogo, eu me contento em ser inimigo de todo mundo.
Mas esse sentimento, muita gente não teve a firmeza nos conceitos, na estrada do Evangelho, e olha, foi-se. Foi-se. Chega nos momentos por aí, nos encontros do G12, todo mundo paz e amor, né? Aqueles encontros maravilhosos, aquela coisa sentimental, fotografia, fogos de artifícios, recado dos parentes, aquela coisa maravilhosa, e todo mundo foi caindo. Ah, isso que é vida, que comunhão boa, que coisa maravilhosa. Comunhão boa e coisa maravilhosa é a minha memória quando ela vai lá na Via Dolorosa, quando ela vai na crucificação de Cristo e do véu do templo que se rasgou do alto e abaixo. Aquele sacrifício foi para que eu tenha entrada no Santo dos Santos, possa falar face a face com o meu Deus e ficar de pé. Mas muita gente foi tragada, foi levada, e hoje estão por aí dentro das igrejas que poderiam, ao invés de, por exemplo, igreja não sei que das quantas, poderia tirar o nome igreja e colocar clube não sei que das quantas. Centro esportivo, não sei que das quantas. Ponto de encontro, não sei que das quantas. Ah, eu recebi um e-mail de algum desgraçado que não tem o que fazer, e o e-mail dizia assim: venha participar do primeiro encontro de luau dos jovens. Luau, sabe o que é luau? É um encontro em que eles vão fazer ao ar livre, né? Se tiver chovendo não vai ser luau, mas lá está a lua, e diz assim, e teremos a grande fogueira. Então eles acendem uma fogueira, é de noite, por isso chama o luau, e ali fica todo mundo em volta, e aí é namorico para cá, namorico para lá. Não tenho nada contra o namoro, mas a igreja não tem que promover namoro de ninguém. Luau. Então, o que é mais bonito para um jovem? Vir participar da geração Jesus Cristo, se transformar num soldado para ir derramar sangue por Cristo? Ou participar do luau e viver de beijos e abraços, paz e amor com sentimento à flor da pele? Mas isso tudo já está por aí movendo os sentimentos. E tem mais, igreja assim, ó, lotada, de um presbiterianozinho lá de meia tigela, promovendo o luau. O camarada chegou ao ponto, olha aí, depois as pessoas acham que eu tenho que ter calma para falar. Eu tenho calma, mas não tenho nervo de inseto não. O camarada alugou um iate para promover um luau. Pegou o dinheiro do povo de dízimo e oferta, alugou um iate e promoveu um luau. Quanto custa o aluguel do iate? Então, meu irmão, eu tenho calma, eu estou calmo. Consigo, às vezes, me segurar. Resultado, voltando aqui para a questão. Cristianismo, ele não admite nenhuma mistura. Pode ser judeu, pode ser o homem mais cheio do Espírito Santo, se ele quiser manchar o cristianismo com outras regras, como por exemplo Silas Malafaia, foi, ou para alguns ainda é, né? Alguns cegos dizem que ele é cheio do Espírito Santo, que prega como ninguém. Eu também acho que ele prega como ninguém. Ele é o homem que mais arrebanha vidas para o inferno, Silas Malafaia. Então, se ele está manchando o cristianismo, sujando a igreja com político, tem que entender, tem que discernir, irmão. Mas muita gente me critica, diz, quem é você para falar do Silas Malafaia? Eu não sou ninguém, mas o meu Senhor manda falar, eu falo. Dou em quem doer. E vamos ver se até o final desse século eu estou certo ou estou errado. Eu estou só esperando o calendário virar. Não tenho pressa nenhuma, pois sei que enquanto eu estou cumprindo a minha missão, vou ficar de pé mesmo. Então, meu irmão, tem muita coisa aí. E se você não vigiar, a sua visão será manchada. Muitas vezes, certos e-mails que chegam para mim, certas notícias por telefone, certas coisas ao vivo, eu digo assim, quando aquela informação vem, eu digo assim, meu Deus, essa informação vai tragar muita gente. Eu resisto mole, o Senhor me preparou para essa obra, me deu experiências, e eu não negligenciei a caminhada, tem esse detalhe também,
porque nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo, ser firme e constante, sempre abundante, mas eu vejo naquilo que eu resisto, outros se lançam, se entregam e se perdem. Então, meu irmão, para nós concluirmos, quando Paulo diz, aqui em Gálatas capítulo 3, verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, nós temos que viver por fé. Se amanhã depois alguém te provar que o nome Jesus nunca existiu, que diferença faz? Você vive os princípios que você aprendeu. Se alguém nos tivesse trazido esses princípios da Bíblia, presta atenção. Se alguém nos tivesse trazido esses princípios da Bíblia, sem te dizer quem foi o cara que os escreveu ou que os disse, você não amaria esses princípios da mesma maneira? Então não é um judeuzinho pateta, semi-analfabeto, que vai dizer, o nome Jesus não é Jesus, vocês estão errados. Que diferença faz? Eu não vivo o nome Jesus, eu vivo os princípios. Se amanhã depois disserem que não era Jesus, que era José, que era Bartolomeu, ou como eu já falei, que se chame quem for. Se disserem assim, não, o nome verdadeiro do fundador do cristianismo é Satanás, então eu vou seguir esse Satanás, desde que ele mantenha os princípios. Então não é um judeuzinho besta que tem palavra para dar à igreja. Palavra para dar à igreja quem tem é o Espírito Santo, e ele só dá a palavra a quem tem os joelhos dobrados na intimidade do quarto. Ele não trabalha com quem tem nacionalidade. Por falar em nacionalidade, a nação judaica dentro de poucos anos se transformará no palco de maior derramamento de sangue que a história humana vai conhecer, e a maioria desse sangue esmagador será de judeu. Enquanto os judeus estiverem aqui derramando seu sangue, morrendo ao fio da espada e por tiro de revólver e canhão, nós, igreja do Deus vivo, estaremos lá na mesa do Senhor Jesus, nas bodas do Cordeiro, celebrando já pela eternidade dos séculos sem fim e se preparando para voltar e reinar. Quando nós viermos de volta com Jesus no milênio para reinar, judeus vão receber ordem nossa. Então, meu irmão, vigia com a sua vida, toma cuidado com os conceitos que você está ouvindo e toma cuidado. Nós não seremos julgados somente pelo que fizemos de errado. Nós seremos julgados também pelo que deixamos de fazer de certo. Portanto, é certo orar, é certo estudar, é certo clamar, é certo buscar. Isso é certo. Se você não fizer essas coisas, você vai ser julgado por isso que você não fez. A tentação virá, vai te pegar fraco. Então, concluímos dizendo assim, verso 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, né? E Hebreus 11:38 vai dizer, o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Só um detalhe a mais. O que é mais glorioso? Participar de um luau num iate? Ou estar aqui dentro desse ministério ouvindo essa palavra nessa noite? Uma coisa eu sei, que o resultado de quem participa dos luais será um. E o resultado de quem ouve a palavra do Senhor será outro. Mas uma coisa eu também sei,
que o caminho de quem ouve a palavra do Senhor e o caminho de quem participa dos luais nunca se cruzarão. A morada final de cada um é bem diferente. Então, meu irmão, aqui não preparamos jovens e adolescentes para entrar no sistema do mundo. Aqui nós preparamos vidas para entrar no exército de Cristo e fazer a diferença. Aqui não preparamos ninguém para sair pela rua beijando e abraçando todo mundo emotivamente, mas sim racionalmente, com os conceitos e princípios de Jesus Cristo. Então, meu irmão, tudo isso que nós falamos e mais um pouco, existe por aí. A pregação da paz e do amor, logicamente a falsa paz e o falso amor, né? Pois até o anticristo aparece em Apocalipse 6 com um cavalo branco que representa a falsa paz. Ele poderia ter vindo logo com vermelho, não, ele vem com branco, porque ele sabe o que agrada ao povo em primeira mão. Então, essas ideologias de paz e amor, de todo mundo se dar bem, é o que está por aí. Nós, geração Jesus Cristo, estamos nadando, remando contra a maré. Mas acredite, inclusive teve até uma visão no ministério, que eu mergulhava nadando contra a maré, mas eu atravessava, eu chegava ao final. Amém, meu irmão? Então que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.